Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Vimos, ó Pai, a ti, não há uma outra mão que possa nos valer na provação. Tudo é escuro aqui, faltando teu clarão. Vem forças conceder, ouve a oração. Ó Pai de todos nós, estende a mão, ouve a nossa voz nesta oração. Graça divina e luz, vem infundir, Senhor, desvia nossos pés de todo mal, e a salvo nos conduz a glória que Moisés, depois de aqui sofrer, foi a final. Ó Pai de todos nós, estende a mão, ouve a nossa voz nesta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Os males do pecado não vão existir para sempre. Eles terão um fim. Bem-vindo o dia em que os filhos de Deus alcançarão descanso e ventura eternos. Quando a árdua tarefa cessar, sim, um dia, paz infinita eu hei de gozar, sim, um dia,
o sol brilhar no céu do eterno lar. Sim, um dia, hei de ver Jesus na glória deste lar. Os meus queridos lá hei de rever, sim, um dia. Graças darei ao meu bom Salvador, sim, um dia, sim, um dia, sim, um dia, quando o sol brilhar no céu do eterno lar. Sim, um dia, sim, um dia, hei de ver Jesus na glória deste lar. A esperança de um porvir que satisfará aos anelos do coração firma-se nas promessas divinas, firma-se em particular na promessa de Jesus de voltar para ser rei sobre o mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. É possuirmos que Jesus nos dá, é nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Com a palavra agora, Roberto Rabelo, cuja palestra hoje tem por título Tesouro Espiritual. Deus, declara São Pedro, nos deu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das paixões que há no mundo. 2 São Pedro 1, versículo 4. Notemos a frase: preciosas e muito grandes promessas são de alto valor. Elas são um tesouro espiritual. As promessas de Deus são preciosas porque vêm de Deus, do Deus que não mente e não muda, do Deus que é fiel e pode cumprir o que promete. Elas são preciosas pelo que representam a mão de Deus estendida em auxílio ao homem, e são preciosas pelo bem que trazem. Elas erguem o pecador e fazem-no participante da natureza divina. Por suas promessas contidas nas Escrituras, Deus nos fala individualmente, distintamente, como se lhe pudéssemos ouvir a voz. É nessas promessas que Cristo nos comunica sua graça e poder. Elas são folhas da árvore que serve para a cura dos povos. Recebidas, assimiladas, elas são a força do caráter, a inspiração e o sustento da vida. Nos tempos do antigo Israel, as promessas de Deus foram postas em música e eram cantadas pelo povo ao jornadearem para os pontos do país em que celebravam suas festas religiosas.
Hoje, como então, devemos nos ocupar delas, meditando-as e apercebendo-nos do seu valor. Quanto mais nos ocupamos delas, mais preciosas se tornam. Consideremos algumas dessas joias espirituais do cristão. Primeiramente, promessas de Deus ao contrito. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 44, 22. Essas são palavras do Rei do Universo, aquele a quem daremos conta de nossa vida. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. E qual é o requisito para isto? Outra promessa de Deus o esclarece. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 São João 1, versículo 9. A confissão implica arrependimento. E havendo arrependimento, e uma vez feita a confissão, Deus perdoa. O interesse do céu é restaurar vidas arruinadas. Onde há desejo de vida melhor, Deus está presente para ajudar. A Escritura diz mais: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmo 103, versículos 10 a 14. Quando pedais a fim de aperfeiçoar um caráter segundo a imagem de Cristo, o Senhor vos garante que pedis em harmonia com uma promessa que se cumprirá. Em segundo lugar, temos as promessas de Deus para as horas difíceis da vida. No mundo, disse Jesus, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São João 16, 33. Aflições neste mundo em que se acha em operação o poder do mal são a porção de todos os homens, mas os que servem a Deus são objeto de especial inimizade. O mundo lhes é contrário, e por estranho que pareça, professos filhos de Deus são a miúde a causa das mais severas provas, porque passam os justos. Jesus preveniu seus discípulos dizendo: vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. São João 16, 2. Mas aos que assim fossem afligidos, ele dirigiu as palavras: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5, versículo 10. As provas virão, mas Cristo concita-nos a termos bom ânimo. Ele venceu o mundo e tem o poder do mal sob seu controle. Do seu trono no céu ele vela pelos seus. Jesus é honrado quando lhe confiamos a alma. Ele dá força para resistirmos à prova. Conquanto o Senhor não prometa estar em seus servos livres de perseguição, assegura-lhes coisa muito melhor. Diz ele: a tua força será como os teus dias. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem precisar, por amor de Cristo, passar pelo calor da fornalha, terá ao lado o Senhor como os 3 fiéis de Babilônia. Quem amar ao Redentor, alegrar-se-á em todas as ocasiões de participar das suas humilhações e insultos. O amor de Jesus torna doces os sofrimentos. As Escrituras dão-nos também promessas de suprimento das necessidades materiais da vida. Depois de aconselhar seus seguidores a não andarem ansiosos pelo que hão de comer e vestir, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. São Mateus 6, 33. Notemos isto: se servimos a Deus, as necessidades materiais nos serão supridas. Deus assume a responsabilidade por elas. Nas palavras do salmista: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida. O meu cálice transborda. Salmo 23, versículos 6 e 5. No livro O Desejado de Todas as Nações, um dos mais belos comentários dos ensinos de Cristo, lemos essas palavras: a verdade é cega, mas Jesus vê o fim de toda dificuldade, tem ele alívio. Nosso Pai Celestial tem 1000 modos de providenciar em nosso favor, modos do que não sabemos nada. Os que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus o supremo objetivo, hão de ver desvanecidas as perplexidades,
e uma estrada plana diante de seus pés. Temos também promessas de guia e cuidado divinos. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmo 121, versículos 5 a 8. Outra admirável promessa de Deus vem também pelo salmista. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículos 9 e 10. Milhões de cristãos têm tirado força dessas palavras. Os que amam a Deus possuem ainda a segurança da promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Se confiamos a vida a Deus, se guardamos os seus mandamentos, Ele nos toma sob o seu cuidado, guia-nos pelo reto caminho, protege-nos da ação do mal, ordena as coisas para o nosso bem. Certo menino foi posto no trem pelo pai para ir da fazenda à casa de uma tia residente na cidade. Ao entrar no trem, ele ficou muito perplexo, pensando no que poderia acontecer enquanto ali estivesse. Logo, porém, descobriu que não tinha motivos para se preocupar. Após a partida do trem, o chefe do trem passou pelo vagão e falou amistosamente com ele. Então o jornaleiro lhe trouxe revistas com gravuras para olhar, também frutas e doces para comer. Assim o tempo passou depressa e de modo muito agradável. Ao chegar o trem à cidade, um motorista de praça o estava esperando e, pondo-o no seu carro, o levou até a casa da tia. O menino não pôde compreender como tudo aquilo aconteceu. Mais tarde, porém, ficou sabendo que o pai tomara aquelas providências, falara com o chefe do trem para cuidar dele, dera dinheiro ao jornaleiro para que lhe trouxesse revistas e o que comer, e telegrafara a um motorista de praça para que o fosse esperar na estação. O cuidado paterno supriu as necessidades do filho. Assim age o Pai Celeste com seus filhos. Ele prevê e de antemão provê o que necessitamos. Deus está por detrás de cada uma de suas promessas. A honra do trono do Eterno está nelas empenhada. Mas as promessas de Deus são cumpridas sob condições. Uma das condições é a fé. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. São Tiago 1, versículos 5 a 7. Necessitamos crer na fidelidade de Deus para receber a bênção. A fé é o limite do que recebemos. Deus nos dá a bênção segundo a medida da fé. Quando Jesus ordenou ao paralítico de Betesda: levanta-te, toma o teu leito e anda, o enfermo poderia ter esperado até ter demonstração de que havia sido curado. Mas esse não foi o seu procedimento. Ele creu na palavra de Cristo, decidiu andar e andou. Ao crer ele na cura e agir sobre a base da promessa divina, Deus supriu o fato. Ele estava curado. De igual maneira, Abraão, tendo-lhe Deus prometido um filho, sendo ele e sua mulher já de quase 100 anos de idade, não duvidou da promessa, ficando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, 18 a 21. E assim lhe foi dado Isaque. Outra condição é a obediência. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. São João 15, versículo 7. Se as palavras de Cristo estiverem em nós, se as amamos e cumprimos, Ele nos ouve. Toda a verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe não estaremos senão seguindo nosso próprio impulso. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Se assim nos identificarmos com sua vontade, pediremos também o que é segundo a mesma e seremos ouvidos. Lemos:
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 São João 5, versículo 14. E assim, rádio ouvinte, Deus nas suas promessas empenhou as riquezas do céu em benefício do homem. Elas são o tesouro espiritual do que crê. É recorrendo a elas que vemos cumprir-se a palavra do apóstolo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4:19. É recorrendo a elas que somos feitos participantes da perfeição divina. Notemos, porém, Deus cumpre suas promessas em Cristo Jesus. Os bens do céu nos são dados mediante Cristo, quando cremos nele, quando o aceitamos como Salvador, quando guardamos sua palavra e em suas promessas pomos a fé. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, através dos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.